Olá, tudo bom? Como é que você tá? Eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero falar algo muito importante para você. Você nasceu para dar certo e foi essa frase que mudou a minha vida. E hoje é um dia muito especial porque eu quero contar o meu testemunho de cura. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Dangui. Hoje eu sou um pastor aqui em São Francisco do Sul, juntamente com os meus pais. Moro aqui em Ubatuba, onde é a igreja também. E, e não foi fácil o que eu passei, mas é exatamente por isso que eu estou contando, porque a Bíblia fala que eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Então eu vou contar o meu testemunho aqui. E quando eu nasci, eu tive uma parada respiratória que afetou meu cérebro. Tive uma parada respiratória, afetou meu lado direito. E provavelmente foi nesse exato momento aonde esse cisto foi criado no meu cérebro. E eu tive uma infância muito boa, brinquei muito, estudei. Porém, quando eu completei 13 anos, eu fui caminhar na praia com os meus amigos e tive uma convulsão. Meu irmão estava também. E durante 6 anos eu passei pelo processo mais difícil da minha vida. Todas as vezes em que eu tive uma convulsão, eu achei que eu ia morrer. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma convulsão, eu peguei a minha mão esquerda e comecei a tentar abrir os dedos da minha mão direita, assim, vai, sai, abre, abre. E a minha voz começou a enrolar, e aí eu perdi a consciência. E pensa na vergonha que eu senti, porque a praia tava muito cheia. E naquele momento eu falei assim, nunca mais eu saio em público. E depois que eu comecei a ter convulsão, eu comecei a ter outros problemas, que foi depressão, o síndrome do pânico, a ansiedade. Eu vivia uma bomba relógio porque eu vivia constantemente com medo. A qualquer momento eu poderia ter uma convulsão, então eu não tinha vida. E os meus pais já eram pastores nessa época, eu era da igreja, sou da igreja ainda, né? Graças a Deus. E eu já não mais acreditava na cura. Eu tinha um temor por Deus ainda, porque eu cheguei a dizer para Deus, Deus, a próxima vez em que eu tiver uma convulsão, por favor, me leva, eu já não estou mais aguentando, a minha família está sofrendo. Eu falava assim, sei lá, eu sou a desgraça da minha família, nada está acontecendo, só está piorando, Deus. E eu falava assim, Deus, eu não quero mais viver. E Deus começou a falar comigo. E a minha mãe, ela começou também a orar por mim. E eu acredito que ela ficou até desesperada, né? Porque eu imagino, né? Uma mãe, um pai ver um filho sofrendo uma enfermidade terrível que você não sabe se pode voltar ou não a ter vida, porque todas as vezes eu achei que eu ia morrer. E a minha mãe começou a orar e pedir uma direção para Deus, falando assim, o Caio precisa de uma palavra. E aí minha mãe foi no YouTube e colocou lá, a palavra do Espírito Santo, e ela achou uma palavra poderosa. E através da minha mãe, eu conheci o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E no começo eu não queria ouvir a palavra, porque eu já não via mais nenhum efeito na minha vida, porque só tava piorando. E aí ela pegava o iPad e aí ela sentava do meu lado e começava a ouvir a palavra comigo. E ela ficava ali do lado para garantir que eu ouvisse até o final. E a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, né? E de repente eu comecei a ouvir, mesmo não querendo ouvir, eu comecei a ouvir testemunhos de cura, eu comecei a ouvir testemunhos de pessoas que eram curadas de câncer, eu comecei a ouvir testemunhos de pessoas que eram curadas de AIDS. E eu falei assim, eu quero isso pra mim, mãe. Eu quero viver isso. E tem uma matéria chamada Cristo Aquele que Cura. E aí eu comecei a ouvir a matéria Cristo Aquele que Cura. E eu falei assim, mãe, eu vou fazer o Rema Brasil, porque Deus
eu comecei a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu recebi uma promessa que eu seria um pastor, mas eu não queria ser naquela época. Eu falei assim, para, né? Não, isso não é pra mim. Antes das convulsões. E aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus e tal. E mesmo ali ouvindo a palavra de Deus ainda tinha convulsões. E eu comecei a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu comecei a declarar, Senhor, se realmente o Senhor tem um chamado para mim, um propósito para mim em ser um pastor, eu só vou dizer algo pro Senhor, morto não prega, Deus. Eu não posso ser um pastor morto, então, Deus, eu vou viver, Deus. Eu vou viver, vou contar os seus feitos, porque realmente eu já estava esgotado, emocionalmente, espiritualmente. Mas mesmo ali, passando por todo aquele processo, eu comecei a ver o poder da palavra de Deus. E aí eu comecei a confessar 2 anos antes que eu iria fazer o rema. E era algo impossível, porque no começo a minha mãe dormia do meu lado. Ela colocava um colchão do lado, porque eu passava mal dormindo. Mas eu comecei a confessar, eu vou fazer o Rema Brasil. Só tinha um problema, o Rema mais perto da minha casa era em Curitiba, 300 quilômetros da minha casa. E eu falei assim, eu vou fazer o Rema. E comecei, e passava mal, tinha convulsões. E começava a confessar a palavra de Deus. Tinha dia que eu estava ouvindo a ministração de Cristo, aquele que cura, e estava convulsionando. Aí eu voltava lá, tinha as convulsões, colocava de novo lá, começava a ouvir a palavra. Eu vou dizer algo para você, não é fácil, mas não é impossível. Porque quando você começa a ouvir a palavra, a ouvir dentro de você, algo muda, que a circunstância não pode mais te parar. E é exatamente isso que você precisa fazer. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, não por um dia ter ouvido. Eu sempre falava assim, Deus me dá fé, Deus, para ver a minha cura, dá fé, Deus, para ver o rompimento das coisas na minha vida. E Deus falou assim, ouça a palavra, cara. E foi um processo muito maravilhoso. E daí a gente se mudou para essa casa onde eu estou aqui agora. E aí ainda estava nesse quarto, aqui onde eu estou gravando meu vídeo. E aí eu falei assim, se eu sou curado, eu vou começar a agir como um curado. Então eu desci a escada e lá embaixo tem uma mesa grande e eu ficava correndo em volta da mesa. E quando eu fechava os meus olhos, eu me via correndo em Curitiba, nos parques, na rua, caminhando e até aqui na praia. Eu caminho todo dia. Quando não tá chovendo, eu caminho na esteira, né, na academia, mas quando não tem academia eu corro na rua. Mas é algo que eu visualizei. E eu começava a me visualizar. Aí eu começava a pegar os pezinhos de garrafa PET e começava a fazer como se fosse os pezinhos da academia. E ainda sentindo sintomas, passando mal ainda. Mas eu comecei a agir. E eu lembro que tinha dias que era muito difícil, porque eu não saía pra nada. Eu não ia nem na padaria, que era bem perto daqui. E aí eu precisava da compaixão de alguém. Por favor, vai comprar pão pra mim, porque eu gosto muito de pão. Hoje eu diminuí, né, um pouquinho. Emagreci 18 quilos. Amém. Eu vou contar esse testemunho em outro vídeo. E aí teve um dia eu falei assim, não, hoje eu vou sair da minha casa pra comprar pão. Eu me lembro quando eu fui comprar pão a primeira vez. Eu voltei para casa como se fosse um troféu, porque eu não saía para nada. Para um garoto que queria morar em uma cidade a 300 quilômetros da sua casa, onde vivia dependente do pai e da mãe para tudo, tinha medo de ficar em casa, tinha medo de ir nos lugares, porque eu era uma bomba relógio. Podia passar mal a qualquer momento. E aí eu falei assim, uau, eu consegui. E aí em junho de 2015... as coisas começaram a romper na minha vida. Eu saí a primeira vez sozinho novamente. E eu falo assim, eu não quero mais saber de praia, eu não quero ir na praia, eu não quero ir em nenhum lugar. Mas em 2015, ali, no meio do ano, a gente tava passando um processo bem difícil também aqui. E
E eu falei assim, não, hoje eu vou sair. Eu lembro a primeira vez que eu saí dessa casa pra ir sozinho, correr na praia. Eu abri e na minha mente veio assim, você vai passar mal, cara. Você já passou mal na rua, você já passou mal dentro do ônibus. Você vai passar mal, cara. E aí eu falei assim, diabo, fica quieto. Em nome de Jesus, você não pode me paralisar. E eu falei assim, tá vendo essa terra aí, tá vendo esse mar, essa praia aí? Foi Deus que fez e fez para mim. Eu vou caminhar e você não vai me encher o saco. A partir daquele momento eu comecei a sair de casa sozinho. E aí eu comecei a vivenciar, comecei a visualizar morando em Curitiba. E aí eu liguei pra minha prima, eu sou muito grato pela vida dela, pela família dela, porque ela foi um canal de Deus na minha vida. Eu falei assim, eu falei pra minha prima, ei, eu tenho um curso que eu quero fazer, e aí em Curitiba eu posso passar um tempo aí. E ela falou assim, pode passar. E ainda tinha muito assim aquela ansiedade, preocupação, porque era tudo algo muito novo na minha vida. E no final do ano, eu liguei lá no Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Curitiba. Eu falei assim, nossa, eu quero conhecer vocês e eu quero começar, eu tô pensando em fazer o Rema. E aí eu fui. Em fevereiro de 2016, eu fui numa aula demonstrativa e tinha uma aula que era até Cristo aquele que cura. Mas ainda meio receoso, meio ansioso ainda. Eu lembro que na viagem, indo lá pra Curitiba, eu falei assim, o que eu tô fazendo? É loucura, sair de casa assim, do nada. E realmente não foi do nada, foi fé, porque eu visualizei fazendo Rema. E aí eu falei assim, eu tava lá, né? E ainda muito apreensivo, porque no começo ainda eu tinha muitos espasmos, eu suava frio na sala de aula, porque eu tava vivendo algo que novo, já não tinha mais convulsões. E aí eu falei assim, Senhor, se realmente é pra mim estar aqui, me dá um sinal, sabe aquele momento, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Aí chegou um intervalo, e aí a esposa do diretor falou assim, vocês não querem saber o que vocês vão... Eu vou sortear algo aqui pra vocês não querem saber o que vocês vão ganhar? Aí eu falei em voz alta, o que eu vou ganhar? E era 50% da matrícula, e era um desconto muito bom naquela época. E aí foi lá e saiu meu nome. Caio, você ganhou 50% da matrícula. Naquele exato momento, eu só falei assim, Deus falou assim, Caio, tu quer mais alguma coisa? Se matricule. E a partir de lá, nunca mais tive convulsões. E não foi fácil esse processo. No começo, eu suava muito frio, eu tinha muita ansiedade, eu quase desisti, eu quase voltei para São Francisco do Sul. E era tão algo de Deus, porque eu pegava 2 ônibus para chegar até o lugar onde era o Rema. E eu já passei mal dentro de um ônibus circular. É horrível, é terrível, é vergonhoso. E aí eu pegava aqueles ônibus, eu tinha que pegar 2 ônibus, né? Um da casa da minha prima até o terminal e do terminal até o Rema. E eu lembro que tinha dia que eu tava dentro daquele ônibus. E tinha dia que o cobrador falava assim, e aí garoto, tá tudo bem com você? Eu tava suando assim. Mas dentro de mim eu tava vivendo uma guerra. Porque a ansiedade batia ali e o inimigo falou assim, tu já passou mal no ônibus, garoto. Você vai passar mal aqui. E dentro de mim eu começava a combater o combate da fé. Eu só falava assim, diabo, fica quieto. Porque você não manda em nada aqui. E aí ele começava a declarar, você vai passar mal, você não vai conseguir viver. Eu só falava assim, você quer falar de futuro? Eu falava comigo mesmo, na minha mente. Você quer falar de futuro? Então vamos falar de futuro. Meu futuro é glorioso, meu futuro é maravilhoso. Eu tô aqui estudando para ser um pastor porque foi esse o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Vou pregar até o último dia de vida. Agora vamos falar do seu futuro, diabo. O seu futuro é num lago de enxofre ardendo para sempre. No exato momento onde eu confessava isso, o inimigo fugia, baixava a ansiedade, a preocupação. Tinha dias
que eu descia 3 pontos de ônibus antes do meu ponto, porque eu já não aguentava ficar dentro daquele ônibus. Eu ia meio que tropeçando nas coisas até a escola do remo. E eu quase desisti. Daí no segundo mês que eu tava em Curitiba, um amigo meu que mora em Curitiba, ele trabalhava na igreja, ele cuidava da parte da obra, assim, né? Vamos reformar essas coisas. E aí tinha um outro amigo meu que tava se mudando do apartamento e aí ia sobrar ia sobrar um quarto pra mim. E aí eu já não precisava mais pegar ônibus, porque daí eu ia de a pé, era pertinho, e na volta eu ganhava carona. E aí eu falei assim, amém, beleza. Então depois de 2 meses eu já não precisava mais pegar ônibus. E aí a igreja estava crescendo, né? E aí eles estavam se mudando de lugar. E nesse lugar tinha um apartamento. E aí, como eu estava morando com meu amigo que trabalhava na igreja, eu fui morar na igreja. Então, durante 1 ano e meio, eu morei na igreja. Era só descer a escada, não precisava abrir nem o portão, não precisava ir nem pro ponto de ônibus. Eu já estava no remo. E aí eu entendi que realmente era plano de Deus para mim fazer o Rema Brasil, porque eu já estava quase desistindo. E durante esse processo de 1 ano e meio, que também eu fiquei... Foi 2 anos, né? O Rema é 2 anos. Os sintomas foram desaparecendo. E Deus falou para mim, Caio, enquanto você fizer a minha vontade, os sintomas iriam desaparecendo. Hoje eu faço academia, porque Deus, ele vai dando direção. Se você olhar para minha mão hoje e olhar uns 10 anos atrás, ela era muito mais atrofiada. Se você olhasse para minha perna, eu andava na ponta do pé. Então, eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que estar em movimento. Então, Deus cura, mas você tem que cuidar da sua saúde também. E foi dessa forma que eu fui curado, visualizando a minha cura. Nunca mais tive convulsão. Morei 2 anos em Curitiba. Hoje, fazem 2 anos que eu sou pastor. Aquela visão lá atrás, onde eu falo para Deus assim, Senhor, se o Senhor me chamou para ser pastor, morto não prega, tá acontecendo. Então, se você está passando pela mesma situação que eu passei, eu quero dizer algo para você. Deus é aquele que cura. Não importa a enfermidade que você esteja passando, Ele é aquele que cura. E é claro que você tem que entender o processo que você está vivendo. Existem curas gradativamente, que é aquela cura instantaneamente e que, sai na hora. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja aqui, aí a minha mãe e meu pai chamaram um pastor, e ele é muito usado em cura, milagres e prodígios. Eu vi uma mulher que estava com um câncer aqui no pescoço. Ele colocou a mão, sumiu instantaneamente. Eu estava na escada assim perto do púlpito, eu falei assim, Deus, comigo vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer hoje. Mas a minha cura foi gradativamente, foi durante o processo. Então, continue confessando, continue crendo. Não abra mão daquilo que Deus já falou sobre você. A fé, ela não se baseia naquilo que eu estou sentindo momentaneamente, mas ela se baseia na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala o seguinte, lá em Isaías 53, versículo 4, que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não é algo que Ele levará, Ele já levou. Olha o que fala em Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Olha só que incrível. Você tem que crer antes de receber uma revelação. Para você ver a profecia na sua vida acontecendo, que está escrito ali no versículo 4, que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Antes de você querer viver uma revelação, você precisa crer. Eu sei que não é fácil, eu vou dizer algo para você, não é fácil, mas nesse exato momento, creia que o seu milagre existe, creia nas promessas de Deus. Deus, ele enviou Jesus para
curar os enfermos, para pregar as boas novas. E eu quero dizer algo para você, o Evangelho de Deus é boa notícia. Então Deus não quer te ver enfermo, enfermidade não é de Deus. E Deus tem uma vida abundante para você. Foi dessa forma que eu fui curado, foi dessa forma que eu saí do meu quarto. E eu amo fazer o que Deus me chamou para fazer. E cada vez que eu faço o que Deus me chamou para fazer, eu estou na direção certa. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje você está vivendo a realidade da nova criação. Se veja como Deus já te vê como nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. E esse é o processo da renovação da mente. Então, eu quero dizer algo para você que está passando nesse exato momento a mesma situação que eu tive. Creia, confesse e não desista do sonho de Deus para você. Porque Deus faz muito mais do que você pede ou pensa, conforme o poder de Deus que opera na sua vida. E eu tenho certeza que você será curado. Eu tenho certeza que você viverá a vida abundante que Deus prometeu. Não foi algo da noite para o dia que aconteceu a minha cura, mas foi por trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi por trazer a palavra de Deus no meu coração. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então, antes de você viver uma liberdade, você precisa conhecê-la todos os dias. E é assim que você vai sair dessa enfermidade que você está passando. Nesse exato momento, eu quero orar por você, especificamente por pessoas que tiveram a mesma coisa, estão passando pelo mesmo processo que eu passei de convulsão, mas eu vou orar por cura em total, por cura por todos. Pai poderoso, obrigado por esse momento tão especial, Pai. Obrigado, Pai, porque eu posso viver e testemunhar a Tua palavra. Viverei e contarei os feitos do Senhor, Senhor. E que nesse exato momento, Pai, pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu passei, em relação a convulsões, em relação a epilepsia, a cisto, câncer, agora debaixo dos meus pés. Eu creio que o poder de Deus é restaurador e nada pode o paralisar, Senhor. Eu sinto a unção do poder curador do céu sendo derramado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e nós vamos experimentar a vida abundante, vida com prosperidade em todas as áreas da nossa vida, tanto no espiritual como no nosso corpo, Deus, porque a Bíblia fala que você é vida para quem acha saúde para o nosso corpo. Então, em nome de Jesus, todo sintoma de convulsão, todo sintoma de epilepsia, agora, debaixo dos meus pés, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. E se esse vídeo foi edificante para você, envie para pessoas que estão passando por algum processo de enfermidade ou estão tendo convulsões, porque eu tenho certeza que vai abençoar elas. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E creia que Deus é aquele que cura. Cristo é aquele que cura.